Beleza, então, estamos aqui com mais um episódio do podcast, do Pode Crer. Isso aí. Eu, Leonardo, com o meu amigo Tu, Vitor Hugo Haas. Vitor Hugo, vulgo Tu, perante a humanidade inteira. E o entrevistado de hoje, o pastor Ronaldo, líder Cadê as palmas? Ah, moleque. dos jovens aí da Ronaldo. Jubli. Pastor Ronaldo é o Legal. nosso pastor ali, líder da Famoso assim. Jubli. Tem guiado a gente aí durante esse ano, o comecinho desse ano de 2021 aí, né, Léo? Sim, Então, sim, graças a Deus. Aí a gente vai bater um papo aqui sobre algumas coisas, tal, no meio cristão, falar um pouco sobre a sua vida também, né, pastor? Porque eu tô ligado que você tem história pra contar também, bichão. É. Aí, cara, vai ser bem interessante. Legal. Cara, começa falando um pouco de você aí, pastor. Tipo, a gente conhece algumas coisas assim da sua história, mas tipo, de onde você veio? Quem é o Ronaldo Radar? Filhos de quem? Como você chegou aqui onde você tá hoje? Vai conversando um pouco com a gente sobre você. Então, né? Eu senti jogador de futebol agora. Famoso. Famoso. Famoso, Me senti famoso. 5 minutos da fama? É esse o problema? Tipo isso. Legal. Pode crer, né? Isso aí. Boa. Cara, difícil falar sobre a gente, né? Complicado falar sobre a gente. É meio chato. Vamos lá. Vou falar, eu sou o Ronaldo. Meu sobrenome não é Radar. Não é Radar. Primeira pergunta, de onde vem o radar? Cara, o Radar veio de Santos, né? Eu fui morar em Santos uma época e assim, eu tinha muito costume, tenho até hoje, de ouvir a conversa dos outros. Uhum. Né? Por exemplo, eu tô conversando com vocês aqui, tinha uma galerinha conversando de um outro assunto ali, Sim. e eu ia lá Tava e me ligado. metia no assunto do pessoal. E os caras, você tá com o radar ligado aí? Pô, vai, presta atenção na sua Sim. conversa. Famoso entrão, né? Famoso é isso, bem isso. E aí começou o radar lá em Santos, cara. Começou radar, e lá o pessoal começou a me chamar de radar. E lá era normal o apelido, e era normal colocar o apelido no Facebook. Uhum. A gente se conhecia, entendi. tipo, Não era Orkut não, na época? Na Orkut, É que você era muito novo não, era né? Orkut. Nossa, Orkut, velho. Orkut, verdade, Orkut, cara. Orkut, MSN é da minha época, E aí, mudei pra Ronaldo Radar, né? Mas eu tive um outro apelido de infância, pelo qual os meus pais, minha mãe me chama, minha irmã me chama. E nas Votec, hoje onde eu trabalho, também todo mundo me conhece. Tem gente que nem alguns sabe aqui, meu nome. aqui na igreja Já chama até sei, também, já até sei. né? A gente já tá ligado já. Gaguinho? De Gaguinho. Gaguinho. Esse é de infância. Minha irmã não sabia falar Ronaldo. Ela não conseguia falar Ronaldo. E aí ela chamava de Gago. Eu achei que era porque alguma época da sua vida você era gago, cara. Não, nunca fui Gago. Tenho Esse é o mais certeza. interessante, nunca fui Gago. Até minha mãe me chama de Gaguinho, mas é por causa disso, porque minha irmã me chamava. Eu Gaguinho. jogava bola na época. Né, parece que não, né? Hoje eu sou a bola. Não, físico Na- de bola. Dá pra perceber o mas físico de bola. Na época eu gostava de jogar bola e minha irmã ia no campo, cara, e era vexame, velho. Uhum. Minha irmã ia no campo e a hora que eu pegava na bola, vai Gaguinho! Aí Os caras pegou o cara, os nome. caras, ó Gaguinho, começaram a me zoar. Eu achava que se eu não ligasse, os caras iam parar. Não, tem hora que não funciona muito não. Não tem. Eu também tenho. Se pegou pra Cristo, Tem apelidos meus que eu liguei, mas aí eu falei, eu vou fingir que eu não vou ligar. fingir que não é Porque eu. aí os caras, eles veem que eu liguei, mas mano, não adianta. Tipo assim, não- Tu de Tucano Nininho na antiga igreja. Porque eu sou Tu por ser Vitor Hugo. E na minha família é por causa do meu nome, Vitor Hugo. Vitor Hugo. Mas teve uns na época da escola, o nariz do Tucano. Eu achava ali. que vinha do Tucano, mano. Não, na época da escola, os amigos sim. Mas achei a que era de família é Tucano. Vitor Hugo. Só que eu nem liguei. Só que, cara, ficou Tu. Ninguém me chama de Vitor hoje, cara. Ninguém me chama de Vitor hoje. Verdade. E o Léo é Léo, né? Será que sua mãe sabe que seu nome é Vitor? Cara, às vezes eu acho que não. Ah, tá. Me confundem. Meu nome é Léo, sempre foi Léo. Mas, pastor, então, a primeira pergunta que a gente queria saber pra iniciar aqui, cara, como foi sua história com Jesus? Você vem de um berço evangélico, seus pais sempre foram convertidos, católicos, como que é essa história? Explica aí. Na verdade, meus pais são católicos, né? São católicos até hoje. Uhum. Não praticantes, né? Não vão à igreja. Mas eu lembro, engraçado até você falar que esses dias eu estava refletindo sobre isso. Eu lembro que meus pais até uma certa idade minha, eles eram praticantes. Eles iam à igreja, não sei se eles iam para nos levar à igreja. Então eles sempre nos encaminharam à igreja católica. Né? Certo. E a gente ia com muita frequência à igreja. Né? Eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fui coroinha na igreja, né, na época do Padre Carlos. Nossa. Eu lembro que a gente ia muito na Salão Paroquial, que era o nome, ali perto da igreja de São Benedito, ali do lado da Polícia Militar, né, inclusive ali que é a casa do padre, né? Ah, você é de Montemor, então. De Você Montemor, nasceu de aqui. Montemor. Eu nasci em Campinas, né? Maternidade de Campinas, naquela época não tinha maternidade aqui. E morei a minha vida toda praticamente em Montemor. Saí daqui para morar em outros lugares, mas voltei, né? Sempre estando por aqui. Então,
sempre tive essa criação católica, sabe? Sempre fui, eu lembro que dentro de mim sempre foi colocada a religião dentro de mim, Aham. sabe? Eu Foi sempre tive uma instaurado desde que você prática nasceu, religiosa. seus pais Sempre já... tive uma prática religiosa. É bem verdade que quando eu ia na igreja católica, eu não ia para ver Jesus. Muito menos Maria, nem ia para ver outras coisas, né? Mas fui ensinado legal. a ir à igreja, né? A frequentar a igreja. E como que você conheceu Jesus da forma evangélica, assim? Como você conheceu de uma forma protestante? Cara, naquele velho ditado, não foi por amor. Não, Foi pelo Não, ódio. foi pela dor. Não vem por bem, vem por Foi mal. pela dor. Entendi. Na verdade, a primeira vez que eu tive um encontro com Jesus foi por indução de amigos, Certo. né? Que pastor Otávio, né? Sei. Da Fã de Vida, que hoje foi lá pra Santa Catarina, muita gente conhece, ele é uma bênção. E eles fundaram, né, a Nova Jerusalém, que era a luterana, era uma igreja, uma parte da luterana, numa garagem lá no Sim, Jardim Progresso. Eu lembro disso aí, Legal. cara. Eu era da fonte mesmo e eu já tava ligado nessa história aí. Legal. Na rua da minha casa, na rua que nós morávamos. E aí, ali, todo o pessoal, todos os meus amigos ali, né, foram se convertendo, né, foram pra igreja. Ele fez um trabalho maravilhoso, evangelístico, né, e aí eles foram conhecendo a Jesus e foram, que amigo, né, quer levar um outro. E foi numa dessa daí, né, que eu tive também a minha experiência com Jesus. Legal. Hoje eu olho pra trás e eu vejo que não foi uma experiência profunda, foi mais genuíno, um entusiasmo, ali, né? Foi né? uma Foi mais um emoção. entusiasmo, uma emoção. Certo. Mas a partir dali despertou algo foi semeado ali, algo muito A semente... foi plantado ali. Então eu comecei a frequentar a igreja luterana por muito tempo, por 2 anos, né? Eu frequentei acho que cheguei até 3 anos a frequentar a igreja luterana, até toquei na igreja. Legal. Na época, né, tocava violão. E por um belo dia acabei me desviando, vamos dizer assim. Saí, meti o pé, falei que eu não queria saber mais de então igreja. você, tipo, eu tava na minha cabeça, você foi criado na igreja católica, e aí você deu uma desviada, e aí você começou a entrar num mundo mais obscuro, assim, e aí você veio pra igreja evangélica, mas você foi do catolicismo pro evangélico, e Isso. depois você se desviou. Isso. Entendi, Mesmo. cara. E como que foi essa transição do católico pro evangélico? Cara, Porque seus pais continuam católicos, como você falou. sim, continuam Então como que católicos. você foi pra evangélica? Cara, eu lembro que o versículo que mudou a minha vida, o clássico, né? Que quando me evangelizaram, foi quando me falaram que Deus abominava a adoração a imagens. Né? E isso tinha, Êxodo 20, né? Isso tinha na Bíblia Católica, mas a gente não lia. Pulavam, né? Eles pulam? Tem isso. Eles pulam? Eles não leem, né? Não leem. Católico não lê, né? Mais assim, o padre, eu acho. de repente pode ter um católico aqui ouvindo a gente, né? E nos vendo pelo vídeo. E eu quero estimular ele, quero estimular você a ler, né, Êxodo 20, a ler mais partes da Bíblia. Não é que a Igreja Católica ela não tem a prática, como nós temos, de fazer a leitura bíblica. Né? Eles têm a prática de ouvir a liturgia da missa. Então, assim, o que me aconteceu comigo na Igreja Católica? Eu me tornava cansativo a liturgia, assim, meio que decorado, sabe? Assim. E quando me falaram isso, eu achei curioso esse fato. Sim. Né? E aí eu fui buscar. E aí eu comecei a ler, aquilo começou, cara, a me perturbar. Eu falei, caramba. Como assim não pode? Como Mas assim? eu tô aqui com minha E aí o que santa, mais minha me santa. chamou a atenção foi quando eu fui perguntar, né? Fui perguntar pros professores, né? Pro padre, né? Não era o padre na época, era um monge, né? Que tinha ali e tal. E eles desviavam da pergunta, não respondiam. Né? Assim, parecia que evitavam responder. E aquilo me intrigou. E você tinha quantos anos de idade? Eu era muito novo. Muito novo. É mesmo? Muito novo, Tipo, muito novo. adolescente? 10, 12 anos. Nossa, Caraca, cara, irmão. criança mesmo, Cara, criança. Sim, novo. Criança. Novo. Né? Então, isso me intrigou muito, cara. E aí eu também. E aí eu comecei a discutir. Eu lembro que quando eu me converti, assim, eu comecei a discutir dentro de casa com meu pai e com minha mãe. Eu queria mostrar pra eles que tava alguma coisa. Tinha uma conta que Uma não tava parte batendo. que não tava sendo Tava- ali, né? Meu pai, cara, ele sempre foi assim, sistemático. Ele é até hoje sistemático. Certo. A gente melhorou muito, eu consigo abraçar ele, consigo dizer ele que eu amo ele. Né? Mas ele sempre foi muito sistemático, esse é o jeito dele. Ele nunca tolerou, né, uma mudança de religião. Então ele não gostou muito quando você começou. Não gostou muito, não gostou muito. Acho que ele não gosta até hoje. É mesmo? Mas aceitou, porque ele viu a mudança, né, na minha vida. Então assim, foi assim, cara, foi assim. Legal. Legal, entendi. Aí você foi pra evangélica, que é Nova Jerusalém e tal, com o pastor Otávio, e aí você se desviou. Eu lembro até hoje o porquê.
É? Até hoje. Que você se desviou? É, porque colocaram um cara pra tocar no meu lugar, velho. É Esse mesmo, te cara? revoltou. Colocaram um Você cara. to- O cara chegou. O cara tá até hoje, cara. É. Firme e forte. O cara é mestre. E o cara chegou na igreja, velho. O cara tocava de tudo. Tocava de tudo, tudo. e lógico que, né? Ainda bem que colocaram no meu lugar. E aí, Você hoje tocava eu o quê? vejo dessa forma. Violão. Violão? Né? E aí colocaram o cara, eu tocava violão e tava aprendendo a tocar baixo. Certo. E aí colocaram o cara, sem dúvida, colocaram o cara pra tocar no meu lugar. E eu fiquei sentado um tempo, por um período, e aquilo, cara, dominou meu coração. Falaram alguma coisa pra você, justificando, ou simplesmente colocaram eles te você? avisaram? Do- Não, no falaram banco. que ia fazer. Pra não falar que eu era ruim mesmo, né? Falaram assim, É. vamos fazer um revezamento aí, vamos colocar o irmão pra. Revezamento pra tocar e permanente. tal. Cara, e aquilo começou a endurecer meu coração. E assim, eu vejo que realmente foi ótimo pra mim. Entendi. Porque eu não tava realmente firmado em Cristo. Certo. Eu tava lá por causa de outras coisas. Né? Também. Aí você saiu. Meti o pé, falei, nunca mais quero saber de igreja na Caraca. vida, nunca mais entrar na igreja. Então você não revoltou com a sua igreja, você revoltou com a igreja, com né? tudo, com Com tudo, tudo. com tudo, Legal. com tudo. Mas, cara, aí, tipo assim, como é que foi dessa saída pra igreja que você entrou pro mundo das drogas, cara? Cara, da igreja pro mundo é um pulo, velho. É um Porque assim, passo eu acredito, rápido, é um acredito piscar que de você, olhos. se você se, por exemplo, você desvia da igreja, que acredito que seja o caso de muita gente, né, cara? Que acaba se machucando e acaba saindo da igreja e não quer voltar. Aí o seu caso foi um desses, mas, mano, tipo assim, você saiu da igreja e da igreja pro mundo, beleza, desviou, mas e da igreja pro mundo, pras drogas? Como é que foi esse processo? Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito de usar, cara. E é assim, eu gosto muito de ler ela porque ela é uma realidade. Todas as vezes que o homem pensar em se afastar da presença de Deus, o diabo vai ter sempre um barco. Uhum. Sempre um barquinho ali pra te levar pra mais longe de onde você quiser. Então, cara, por isso que da igreja pro mundo é tão fácil. Né? Ao sair por aquelas portas, às vezes até nem sair pelas portas, até dentro da igreja, às vezes. Né? O diabo ele tenta a gente 24 horas por dia, 48 horas por dia. Então, assim, oferecendo, sabe? Colocando na sua vitrine lá. O Lucinho fala que Satanás tem um supermercado, né, dos pecadinhos e dos pecadões, né? E o que no supermercado tem? Você lembra no supermercado, quando você vai sair? Não sei se você já reparou. Sempre perto da onde vai pagar é a prateleira de doce. Pode crer, pode crer. A prateleira Os de house, brinquedos, os né? batom lá, os batom. Né? Então, assim, é mais ou menos a estratégia do Satanás. Sim. Ele sempre vai colocar algo ali, sabe, pra chamar a sua atenção, pra te prender. Porque se você for parar pra ver, é muito mais fácil você pular da igreja pro mundo do que pro mundo pra igreja. É um caminho mais curto, porque pra você ir pro mundo, você não precisa fazer nada. É só parar aí O de mundo vem ir, até você. tô sentando na minha casa, é o mundo. Pra você ir pra Celular igreja, na mão, Deus né? exige atitudes de você. E o ser humano tem aquela preguiça interior, aquele comodismo que dói um pouco começar a agir. E aí, tipo assim, você falou, sempre quando você tá afim de sair da igreja, o diabo tem um barco. Aí, na sua experiência de vida, qual foi o barco? Foi amigos? Foi interesse seu mesmo? Mulheres. Foi mulher? Mulher. Era assim, era juventude, né? Eu era jovem de 13, 14 anos, né? Pra 15 anos. Eu tava naquela, né? Despertou interesse. Tava com Era quantos isso. anos, mais ou menos, cara? Acho que eu tava com uns 14, Uns pra 14 15 já? anos. 14 Legal. pra 15 Entendi. anos, cara. Eu lembro que eu tava com 14, 15 anos, já queria arrumar o primeiro emprego, né? De qualquer jeito. Então, assim, aquela fase de adolescente, Uhum. né? E aí, cara, eu tomei essa decisão, né? De ir, uma decisão errada. E só fui. Mas onde minha vida começou a piorar nas drogas mesmo foi a partir do meu primeiro emprego. Né? Onde eu realmente ali conheci as drogas. Foi assim. Comecei a sair, eu queria trabalhar. E eu saía entregar currículo, né, e tal. E aí até que eu arrumei um lugar, né? Eu lembro de que meus amigos da escola, eles foram fazer Senai. E aí eles me ofereceram para fazer a prova do Senai. Uhum. E aí eu fui estudar sobre torno, né, que é a minha profissão hoje. aliás. Sim. Fui estudar sobre torno, eu vi que era uma profissão que sujava a mão, mexia É. com graxa. Uhum. Eu não queria mexer com isso, sujava, mexer com graxa. Você Eu fica achei, de boa ali limpinho. eu achei que a vida era mais fácil, né, que eu ia estudar, porque meu pai sempre me pediu para que eu estudasse, né, sempre estuda, né, para que você seja alguém. E eu achava que ia ser isso. E eu falei, não vou fazer Senai não. Uhum. Cara, e depois eu Fica me tranquilo. lasquei, porque eu não gostava de estudar. Fiquei brincando, eu não gostava muito de estudar. Bom. Então eu tive que me virar, né, arrumar um trampo. E aí eu corri atrás do trabalho e o que eu arrumei foi trabalhar numa oficina mecânica, né, aprendiz Uhum. de torno. E aí com isso eu tive que estudar à noite.
no meu estudar à noite, as minhas amizades mudaram um pouco. Certo. Conheci pessoas que já estavam muito avançadas do que eu. Tinha uma mente mais madura que eu, gente casada, sabe? Eu comecei a andar com pessoas muito mais velhas do que eu. Né? E a vida, a rotina dessas pessoas já eram totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado. E Você era só um garoto ali, um moleque. um cara inocente, super inocente. Eu fui pra noite, eu lembro disso de hoje. Assim, lógico, né? Que não posso falar que fui inocente e fui induzido. Não, ninguém é induzido quando Tem não sua quer. parcela também. Só que eu não tinha. O pior não era ser inocente, o pior é eu não ter atitude. Certo. Ser Maria vai com as outras. Eu fui muito isso Você na só vida. ia... Maria vai com as outras. Queria ser o cara, sabe? Queria ser o cara. Queria ser o cara e na verdade eu tava sendo um otário. Eu acho que um dos piores sentimentos é você perceber que você tomou uma atitude errada, não por você ter tomado, mas Você porque foi um dos alguém outros. te influenciou a fazer isso. a tomar. Você fala, não acredito que eu me deixei ser levado por uma pessoa que não sabe nada, velho, tá ligado? Mas aí, Foi isso, cara. E aí eu comecei a matar aula, comecei a beber, comecei a fumar. E nessa comecei- época, aí você já comecei a conhecia Jesus? Você já tinha se entregado Já de tinha, verdade na evangélica? Não tinha entregado de verdade. Mas sua Não tinha consciência entregado de pesava um pouco ou você não sentia nada, cara? verdade. Cara, não sentia nada, porque morto não sente nada. Morto não sente nada. Mas, o morto espiritual ele sente vontade de viver de novo. Entende, Então né? tinha vezes, É cara, aquela eu lembro- história, quem já pisou no Santo dos eu Santos... acredito que hoje eu vivo orações que eu fiz lá atrás. Né? Tem até uma frase, né? Que agora é moda. Eu lembro do dia que eu orei pra ter o que eu tenho hoje, né? Ah, tá, é. E, cara, eu lembro de vezes que eu era o bambambam com a galera, né? Usava droga ali, ficava muito louco. Quando eu chegava em casa, eu tava tão louco que eu não conseguia dormir, cara. E eu chorava, pedindo pra Deus me deixar dormir e que eu conseguisse no outro dia não usar mais droga, sabe? Que eu conseguisse ser liberto e tocar minha vida. E aí chegou um tempo que batia muita lembrança do meu passado. Poxa, por que eu tô assim? Antes, cara, eu era tão feliz na igreja, sabe? Era tão feliz, eu conseguia ser um cara saudável sem essas coisas, né? Então chegou a ser um vício, mesmo que Sim, fraco, sim. foi um Não, vício. com certeza. Você não? Fraco não. Não? É. Cara, eu cheguei, sabe, assim, a usar. Sabe, Pesado. eu cheguei a fazer muita coisa, muita merda mesmo. Cara. E você não, mesmo querendo, você não conseguia parar. É tipo isso. Mesmo que eu não conseguia parar. Tava tão afundado que cada vez que eu é uma ia, corrente, tava né, cara? afundando Uma mais. corrente. E tinha dia que eu falava, hoje eu não vou beber. Né? E quando eu ia ver, cara, já tinha Já tava. tudo Já de tava novo, já tava loucão. dormindo daquele jeito. Né? Então, assim, é um círculo, né, cara, que me prendia ali. Né? E eu não tinha atitude pra sair, que nem você falou. É mais difícil você sair, porque depende. É mais difícil sair da igreja porque você não tem que fazer nada do que voltar. É aquilo que Deus fala no Salmo primeiro, né? Bem-aventurado o homem, né, que não se assenta na roda dos escarnecedores, né, que sabe, aprende a dizer a palavra não. E como é difícil. Aham. O cara É difícil. aprender a dizer a palavra não. Quando o cara tá envolvido ali com. Às vezes não com as quer coisas ser o do chatão mundo, sabe? da roda. Às vezes, né? E qual que foi o seu processo de retorno, cara? Alguém chegou em você? Cara, um amigo que tava sempre no rolê comigo. Um belo dia, a mãe dele sempre foi crente, né? Sempre, desde pequeno, quando a gente já se converteu. E um belo dia ele falou assim, cara, tô indo pra igreja. Tô indo pra igreja. Do nada. Do nada, cara, do nada. E nós tudo zoando, né? Aham. E aí, eu já tava numa empresa, trabalhando, onde todo dia eles faziam uma oração diária antes de começar a trabalhar. Cara, isso foi muito legal. Eles faziam DDS, que é Diálogo Diário de Segurança. No DDS eles falavam sobre segurança. Finalizando o DDS, eles faziam uma oração. Legal. Faziam uma leitura da palavra, faziam uma oração e oravam o Pai Nosso, né? Respeitando os católicos que também tinham. Sim. Então, às vezes era uma reza e tal, né? Às vezes era até um católico que trazia uma palavra. Legal. E aí a gente iniciava a trabalhar. E eu, como já tinha ali um chamado meio que de liderança, sabe? Sempre Pastor. tomava a frente. E assim, eu sempre respeitava isso. E eu cobrava isso, tipo, que o pessoal ficasse quieto na hora da palavra. Pra você ver. Eu não fui uma vida toda errada, toda torta. Tinha isso dentro de mim. Certo. E aí Reverência, né? aquilo foi entrando. E aí esse miserável todo dia passava em casa, me chamava pra igreja. Todo dia passava em casa, me chamava pra igreja. Muito amigo meu. Então não foi de uma hora pra outra também que ele te Não. convenceu. E aí muitos amigos começaram, o Olésio, né? Me deu uma bíblia, eu Olésio. lembro até hoje. Eu lembro uma vez que eu fui na igreja, cara, eu tava muito louco de cocaína. O Elias é rapper hoje, né? E me deu uma conheço. Bíblia, cara. É verdade. Eu falei, pô, eu não tenho Bíblia, não, vou te dar uma Bíblia, cara. E eu falei assim, eu marquei com ele 5 horas da tarde na Ivai, né, na igreja.
Eu cheguei em casa, cara, 4h30. Daquele jeito, eu falei, e eu tinha esquecido, cara. Que era pra mim ter chegado 6 horas. Depois Você não que já costuma passou. esquecer as coisas mesmo, né? Você é bom de memória? Horrível. E aí, cara, ele passou lá e queria que eu fosse pra igreja, mas não tem nem Bíblia. Ele falou, não seja por isso, te deu uma Bíblia. E eu fui, cara, aquele dia, nossa, aquele dia eu me senti péssimo. Porque você tava louco no culto. Tava louco no culto. A palavra toda foi pra mim. E foi mesmo, né? Porque Deus queria que eu me corrigisse. Uhum. E, cara, e aí foi, sabe, foi aos poucos. Cara, aí deixa eu perguntar. Eu acho que uma das maiores dificuldades de quem sai, quem um dia foi cristão, evangélico e sai, desvia, e uma barreira para voltar, é o pensamento de saber o que o povo lá da igreja vai pensar na hora que me vê. O orgulho, talvez, né? O que vão pensar. Então, tipo assim, cara, eu tiro como base, por exemplo, o exemplo do Rodolfo Abrantes, que era um cara que era totalmente louco e, mano, tô tatuado, assim, só que chegou um momento ali que as irmãzinhas do coque chegou nele, não olharam pra ele e tal, e ele tava louco, inclusive, também, e ali começou o processo de conversão dele, cara. E você falou que você foi um culto, você foi louco pra igreja, a sua aparência provavelmente não é essa que a gente tá vendo hoje, você devia estar muito mais louco, tipo, cabelo pintado, uns bagulho. Não, tem que não. Não? O zóio vermelho, magrelo, chupado. Então, é aquela impressão que os outros olham e falam, mano, esse cara não tá bem, tá ligado? O cara que eu fumava muito. Eu fumava mais de 3 maços de cigarro por dia. Cara, se a gente tivesse aqui, você não aguentava ficar perto de mim. Cheirava. Cheirava muito. Exalava. Muito O cigarro. cara que bebe, velho, ele não sente. Hoje eu sei disso. Ele não sente o cheiro, né? Mas outros... Cara, tem cara que trabalha comigo, ele chega, nem é segunda-feira, dia de semana normal, dele liberar perto de mim, conversar comigo, eu sei que ele encheu a cara ontem. Bebeu. Porque eu sinto o cheiro, entendeu? Porque a bebida, o álcool, ele exala no Perceptível, suor, cara. No suor. Né? Hoje eu vejo isso, então assim, ele é perceptível realmente. Então assim, E aí quando você foi pra igreja e você tava nesse processo, como é que o povo dentro da igreja recebeu você? Tinha olho torto? Te receberam com amor? Como é que foi, cara? assim, aonde eu me senti confortável. Eu fui em algumas igrejas, não me senti confortável pra ir. Porque você sentiu o olhar das Isso, pessoas? Sim, eu me senti julgado. Mas assim, né? Isso não é as pessoas. Às vezes as pessoas querem até ajudar, as pessoas ficam felizes, né, quando alguém, né, da minha situação vai. Né? Elas não sabem como lidar. Por causa disso, exatamente. Por causa que elas ficam com medo. Hoje eu também sou assim. Sabe que ele vai pensar que eu estou julgando ele, né? Eu vejo que hoje tem essa dificuldade, eu senti essa dificuldade também. Mas aonde eu me senti bem e aonde eu voltei foi quando eu passei na frente de uma igreja. Eu estava procurando uma igreja para ir, né? Na verdade, eu estava indo para um rolê. E aí o Espírito Santo falou assim: cara, todo mundo sabe que você vai fazer merda. Né? Já esperam isso de você. Você já é o cara que faz merda. Faz um negócio diferente hoje, né? Vai na igreja. Eu falei, louco, vai na igreja? Espírito Santo falando com você, mas naquele momento você fala, nossa, o que eu tô pensando aqui? Que é isso, cara? Quem é esse que tá falando comigo? Tô doido já. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou na igreja. Eu falei, que igreja? Aí eu comecei a passar de porta de igreja em igreja. Aí eu passei na porta de uma igreja que eu vi um cara que foi meu líder de jovens. Né? E eu sempre lembro que estava sempre vindo na memória aquele tempo passado. Sim. E aí eu lembrei, quando eu olhei para aquela igreja, eu lembrei de um tempo lá atrás. Um tempo que era muito bom para mim. Trouxe uma felicidade no coração imensa. E me deu coragem de parar o carro e descer. Porque eu parava o carro, mas não conseguia descer. Não, algo te impedia. Cara, não conseguia descer. E naquele dia eu tive coragem de parar o carro e consegui descer. Fui lá, me deu um abraço. Na hora que eu dei um abraço pra ele, opa, isso aqui mesmo. E já entrei pra dentro da igreja. Que legal. Né, cara? E ali eu vi mais pessoas que eram da minha época, da infância. Inclusive o cara que abriu a garagem dele pra fazer, né, o primeiro culto da Nova Jerusalém. E ali eu me senti confortável. Legal. Ali eu me senti confortável e ali eu comecei a minha história de voltar para Cristo. Então eu acredito assim, que lá atrás eu não tive um encontro como eu tive quando voltou. Quando voltei. E, tipo assim, digamos voltei. que a vida com Cristo é um oceano. Você está na praia, a areia é o mundo. Daí quando você voltou, você colocou o primeiro pé na água. E pra você mergulhar de verdade, demorou muito? Foi um processo mais doído assim? Ou, cara, você entrou já de cabeça? Não, foi muito rápido assim, né? Eu já fui decidido porque eu queria, cara. Ah, tá, legal. Decidi que eu queria, assim. Foi com a cabeça já... foi um trabalho, já tava, sabe, na minha mente, que eu falei, eu não fui pelo amor, fui pela dor. Então a dor, né, o sofrimento, ele é algo que nos amadurece mais rápido, é algo que nos dá mais certeza daquilo que... Isso é verdade. Né?
Com certeza. Então, assim, eu fui bem decidido, sabe? Fui bem decidido. Tanto que a primeira coisa que eu fiz, em menos de um mês, foi parar de usar drogas, né? Vamos dizer assim, cheirar cocaína, que era meu. E pra você, sendo cristão, foi um pouco mais fácil do que quando você tentava sem Cristo? Porque você falou que sempre bateu consciência, você tentava e não conseguia. Mas essa era a época que você estava desviado. Isso. Depois que você entrou pra igreja, você sentiu que foi um pouco mais fácil porque você tinha Deus ali, um motivo maior? Cara, eu acho que eu não tinha Deus. É. Eu acho que eu não tinha Deus. Eu ainda estava bem podre ainda do mundo. É um processo, né? Assim, não é da noite pro dia. Né? Não é da noite pro dia. O espírito está pronto. Né? Vamos supor, o meu espírito estava pronto. Eu tinha certeza, convicção no espírito que eu queria. Só que aí tinha uma batalha agora dentro de mim para me lutar contra a vontade de cheirar, contra a vontade de beber. Depois eu parei de beber, comecei a beber sem álcool. E a barriga só aumentava. Só que cresce, só que cresce. Aí eu falei, isso é mais do diabo ainda, que isso é de mentira. Que nem bebo. De mentira. Então, aí a gente parou. Aí depois eu tive um trabalho pra parar de fumar, cara. Imagina o cara que fumava 3 maços de cigarro por dia. Você chegou em alguma reabilitação, alguma coisa ou não? Não cheguei. Foi assim, você e você? Mas as irmãs fez campanha em casa de morte, velho. Normal. Campanha de oração. Campanha de Era oração. culto pós culto. Eu cansei de jogar massa de cigarro no altar. Nossa. O pastor do negócio abriu uma tabacaria, velho. Não, tô brincando, gente, só pra descontrair. Mas foi bem assim. Eu ficava constrangido porque eu jogava massa de cigarro no dia. Quando eu saía, no outro dia eu tava serrando os caras que eu tinha. Você não tava com o seu ali, mas E queria? a minha libertação do cigarro foi algo muito espiritual, incrível, né? Assim, foi ali um dos encontros que eu tive com Deus, uma das experiências que eu tive com Deus, sabe? Que dá certeza que Deus é contigo e te dá a coragem para continuar. Foi aquele Foi uma libertação mesmo. famoso libertação. encontro que Jacó teve com Deus, o face a Peniel. Face a face. face, Peniel. Isso. Bem isso. E pra você, depois disso, virar pastor, ser ungido, demorou muito? Cara, nunca esperei por isso, nunca pensei. Não era uma coisa que você planejava assim? Ninguém pensa, né, irmão? Ninguém quer, né, cara? Não. Mas assim, eu sempre me apaixonei. Eu me apaixonei cada dia mais por Deus. Eu não disse, me apaixonei cada dia mais por Deus. E nasceu em mim desejo de conhecer esse Deus. Legal. Né? Cada vez mais. O Deus que você já tinha dúvida lá atrás, né? Cara, então eu paro pra pensar hoje, eu sempre desde lá de trás, eu sempre, sabe, fui meio assim, curioso e tal, né? Não enxergava isso lá atrás como eu vejo hoje. E aí eu passei a desejar, a conhecer mais dele, a entender mais dele, Certo. sabe? A não mais Teve aquela fome, né? me alimentar por aquilo que me entregam, né, num culto, né? Aquele alimento que já estava entregando no culto, já não era mais tão suficiente. Eu queria buscar mais alimento na fonte. Tava te dando leite sabe? e você queria carne. Eu queria ir lá na vaca, na teta da vaca lá, sabe? Para pegar o alimento, né? Para me mamar mais, né? Vamos dizer assim. Certo. Então, assim, isso que foi acontecendo comigo. Fui me apaixonando de tal forma pela palavra, cara, que eu comecei a comer Bíblia. Mesmo sem entender, eu comecei a ler muita Bíblia. A tal ponto que uma vez o Over testemunhou, né? Que a Tamiri chegou a ligar pra ele e perguntar se era normal, que eu tava ficando meio bitolado, meio doido. Ah, você tava viciadão, né? Eu li muito, cara. Eu lia muito. Eu não entendia nada. Eu lia 2, 3, 4 capítulos por dia. Eu lia muito a Bíblia. Lia sequencialmente. Sem entender nada. Mas eu lia muito. Mas eu tinha fome, eu tava tinha ali sede. dentro, Eu queria conhecer Deus, cara. Eu queria entender Deus, sabe? Não sei nem se é certo, né? Dessa Cara, forma. Com certeza era a maneira errada de ler, porque eu lia, mas não fazia o mas estudo. Serviu pra alguma coisa, certeza que a palavra em si estava dentro de você. Sim. Até hoje eu colho frutos disso. Você virou uma enciclopédia agora. Às vezes o pastor tá pregando, ele vai falar um texto e aquilo assalta no meu coração. Eu lembro do dia Você já que eu li, sabe, né? eu já sei. E aí, hoje, com a experiência que eu tenho, eu consigo entender o contexto Legal. de algumas coisas. Por trás. Então, Cara, você vê como Deus ele é um cara muito louco, né? Porque ele, de criança, já tinha curiosidade, né? Já tava ali lendo, sendo católico. Aí passou pela experiência que ele passou, tal, de desviar, e voltou pra igreja, começou a ler a Bíblia e lia bastante, mas não entendia muita coisa. Só que hoje ele é um pastor. Então, cara, querendo ou não, aquela leitura que ele fazia de comer a Bíblia, de ser interessado, isso certeza que brotou pra um propósito maior, que Deus já sabia que você ia ser um pastor lá na frente, mano.
E tanto é que Aquela hoje semente cresceu. na igreja a gente faz uns desafios aí da Bíblia e é o Ronaldo que faz os bate-papo com a Dá gente. pra ver que na célula ali alguém tá pregando uma coisa, ele já aparece com uma Já palavra, pega. já pega o contexto, coloca. Então é assim, eu vejo que tudo interligado, assim, cara. Aquele seu com interesse certeza. do passado, hoje você ser um pastor, Às manja. vezes você criança no católico querendo ler a Bíblia e percebendo umas coisas que não podia, já refletiu depois quando você voltou, né? Pode crer. Interessante, eu vejo assim, eu penso, né, eu não sei qual foi a motivação, né, na verdade, uma vez o pastor Gosto falou pra mim que foi fidelidade. Eles viram fidelidade em mim e amor a Deus, e por isso me convidaram ao pastorado. Né? Mas eu vejo o meu amor a Deus, amor à palavra que me levou, né, a fazer as coisas para o Senhor sem pensar se eu seria um pastor ou não. É porque eu acho que Era esse por é, amor na mesmo. verdade, esse é o dever de nós todos, né, como Sim. cristão. Por amor. É automático, sabe? Você vai chamando. E parece que quanto menos você quer, mais é que o Senhor te chama. Né? Quando você menos espera, quanto menos você quer, dá algumas responsabilidades, mais o Senhor te chama ali e te coloca ali, né? Te pega de jeito. Isso acontece da forma mais natural possível, né, cara? Natural possível. Natural. Automaticamente. Você nem vê as coisas acontecerem. Parece gente- que quando você planeja, não vai. Mas e a hora confesso que que você dá medo. Dá medo. Dá medo. Muito medo. Dá de medo não mesmo. responder ao Senhor da maneira que esperam merece, ou que o né? Senhor espera, merece. Também tem aquela parte que fala que Deus ele te chama, cara, e se você não atender, as pedras vão clamar no seu lugar, tá ligado? Então você fica pensando, pô, eu vou ser substituído por uma pedra, velho. É bom eu fazer direito, né, Pedra. velho? Cara, mas muito louco esse bagulho da Bíblia, Ronaldão. E o que... E tipo assim, qual o peso que a Bíblia tem em você hoje, cara? Toda essa leitura, todo esse interesse que você teve, assim, hoje, assim, a Bíblia, quanto de significância, de significado que ela tem na sua vida? Cara, a Bíblia diz assim, quanto mais você é dado, mais você é cobrado. Mas é cobrado. Você é Certo. cobrado. Então, e a Bíblia vai dizer que lá no passado o que eu fiz, eu vou ser julgado pela consciência que eu tinha dentro da palavra. Então, muitas coisas que eu fiz erradas, né? Você Às não era vezes- totalmente inocente, né? Você sabia um pouco. Sabia um pouco, mas não como hoje, tá entendendo? Então tem coisa, olha o que é impressionante, cara, eu tenho visto alguns irmãos falar algumas coisas aí, né? O pastor Anderson falou na célula esses dias, o mal que eu quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, certo? E ele tava falando e eu falei que qual é a maior dificuldade como cristão hoje? É vencer eu mesmo todos os dias, ainda os meus desejos. Não. Porque os desejos ainda existem. Ainda existem dentro de mim, ainda Você mesmo carnais. depois feito que de eu mesmo, carne, isso você- mesmo, são diferentes. Só que eu não tive tempo de falar aquele dia, mas é de uma forma diferente. Hoje eles são diferentes. Por exemplo, o diabo não consegue mais fazer eu voltar a fumar, porque hoje eu tenho nojo do cigarro, eu tenho nojo do cheiro também. Então, Legal. essa área ele não vai conseguir me atacar mais. Mas ele sabe onde te atacar. Mas ele vai tentar entrar por outras áreas. Sim. Quando você vê que ele tá forte ali, ele vai tentar entrar por outras áreas. Até conversei com tu, acho que esses dias sobre alguma coisa parecida. Então ele não para. Então sempre vem tentações sobre mim. Né? Sempre vai continuar existindo as tentações sobre nós. É um processo. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Só que eu vejo o seguinte, cara. Que o meu temor é diferente. Hoje eu conheço a palavra. O que a palavra faz em mim? A palavra gera em mim santidade, gera em mim temor. Para não cometer o que eu cometia antes. Certo. Por exemplo, antes eu fumava, bebia, eu saía, usava drogas, ia pra balada. Isso pra mim era normal, tava morto. Hoje, isso pra mim já é algo que, pra algumas pessoas, que é normal. Talvez a pessoa tá até ouvindo a Não gente. te interessa mais. É normal. Mas pra mim, hoje não me cabe mais. Eu não vejo mais, eu não tenho mais entusiasmo nisso. Você não acha mais legal, não vê mais graça. Não é né? interessante Igual- mais pra mim. Pelo contrário, às vezes até eu, como crítico, né, acabo achando que não é legal, não é Não, bacana, para com não isso. é algo bom, né? E aconselho. É. Né? Por quê? Porque hoje eu. Lembra a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos. Libertará. A verdade É. liberta do quê? De Do tudo. engano, da mentira. Engano, cara. Né? De algo que está Da errado. escravidão do Por pecado. exemplo, vou dar um exemplo aqui. Né? A gente, quando era pequeno, ensinaram pra gente que tomar manga com leite faz mal. Não, verdade. Mata. Verdade. Pular, se você passa aqui pular sua perna, você não cresce mais. Aham. Não é isso? Não é Varrer o isso? pé no casa. O Varreu o chinelo ao pé no contrário, o que acontecia? Ficava Ixi, sei. tudo torto, né? Aham. Você podia vestir chinelo ao contrário. E a gente cresce e descobre, mula sem cabeça, se pererê. A gente cresce e descobre a verdade nos liberta da Dessas mentira, da coisas. ficção, né? Então, assim, mas eu não posso falar que naquele tempo eu era bobo, né? Porque eu não sabia. Uhum. Então,
a gente vai ser julgado pelo aquilo que nós sabemos. Se você, tipo, por exemplo, hoje, sendo pastor tudo, você desvia, você não quer saber de mais nada, chuta o barco, e você vai fazer as coisas, você vai ser Aí julgado é com mais diferente. peso. É diferente Aí do é julgamento lá de trás. Entendi. Não Então, sabia lá disso aí. atrás, então assim, lá atrás eu tinha conhecimento, por isso que eu falo pra você que lá atrás eu não tinha um encontro com Deus. Uhum. Eu tava na igreja com os meus amigos, né? Talvez eu fui por causa de uma emoção, Certo. né? De alguma galera que legal, era um status, né? Como eu vejo hoje também acontecendo, né? Não tive um encontro verdadeiro com a palavra. Uhum. Mas a partir do momento que a gente conhece a palavra, né? Aí a chapa é Diferente. Aí diferente. esquenta, né? A chapa esquenta. Aí é diferente. Aí você que escolhe. Você não tem mais livre-arbítrio. Uhum. Você não tem mais Aí livre-arbítrio. Você faz o que a palavra diz o que você faz. Uhum. Uhum. Entendeu? Ou é consequência, né? A consequência a gente conhece. Tipo isso. E, cara, como que... Hoje você é pastor nosso, pastor meu, do Léo, da galera jovem aí da Batista Jubli. aqui, da Jubli. E, mano, tipo, você já pensou em algum dia, assim, você ser pastor de jovem? Você se interessava pelo meio Nunca. jovem? Cara, eu vou falar uma coisa sincera pra você. Eu tenho um históricozinho assim com jovens, parando pra pensar, sabe? Não Uhum. nada Você para proposital, pra mas refletir, você assim, vai olhar já pra tinha trás uma assim, e coisa. fala assim, pô, eu sempre estava envolvido com teatro na igreja. É, Ah, Sempre eu estava também. envolvido com, Também, sempre com tava. dança. O que fazia na igreja eu tava no meio. com dança. Imagina o Ronaldo Teve o dançando. pastor Pô, Ronaldo oral, dançando. o que ia fazer na igreja eu estava envolvido no meio. Eu queria estar lá no meio. Meu negócio era estar no meio. Né? Eu queria estar evangelismo, eu queria estar fazendo. E a gente já não era um jovem mais tão jovem, né? Uhum. Mas estava lá no meio, gostava de fazer. Então, e isso foi, acho que Deus, né? Foi colocando a gente sempre ali, sempre junto com os jovens, sempre junto com os jovens. E, O chamado foi despertando, parece, né? cara, Alguma coisa assim. não sei te explicar, mas eu sempre Cara, estava ali no meio dos jovens. Fazer uma Mas pergunta- não esperava. Faz- Não era algo assim que eu programei. Assim, eu quero Certo. isso. Né? Uma outra coisa que eu tenho também, que vocês já perceberam, é um chamado tecnológico. Uhum. Né? Isso eu sempre tive, eu sempre, sabe, percebi Deus me chamando para isso. Eu, inclusive da outra igreja também, a parte de projeção da outra igreja, quando a gente chegou, a gente tomou nas mãos e melhorou. E fez a melhoria da projeção. Uhum. Né? É, aqui E live... aí eu sempre queria meio correr, sabe? Falar, poxa, negócio da projeção. Legal. Sabe? Mas eu sempre sentia Deus me chamando para isso. Até o ponto que eu comecei a ajudar outras pessoas depois e tal. É, aqui live, projetor você. Na sua casa tem um fundo verde, cara, também na sua casa, né? Chroma key. Ele tem uma chroma key. Cara, se Eu sou interessa. curioso para essas coisas, cara. Tudo que é Legal. tecnologia, Isso é bom, mano. tal, assim, eu sempre fui bem curioso. Né? E aí eu comecei a pensar, poxa, Eu cara, sou se pro eu tenho esse ministério. dom, eu não posso guardar para mim, eu não posso rejeitar. Uhum. Eu tenho que funcionar no dom que Deus me deu, porque o dom que Deus me deu não é para mim. E esses dons de pastoreado, É pra esses jovens, de tecnologia, é para a igreja dele Uhum. na terra. Então, assim, às vezes a gente tem um dom e a gente quer negligenciar o dom. A É gente isso, fica né? Por isso que fugindo. Paulo fala, não negligencie o dom que há sobre ti. Certo. Né, cara, não foge do dom, velho. Cara, entregue esse dom. Esse dom não é seu, é um presente que Deus te deu para você colocar na igreja dele. Né? Então, eu entendi isso, sabe? Eu me senti responsável. Pode ser que algumas coisas eu não gosto muito de fazer. Não tem isso? Sim, Às vezes sim. A gente não tem coisas que a gente não gosta muito de fazer. Mas eu mesmo assim, eu me obrigo a fazer. Eu me coloco a fazer. Você coloca à disposição, né? Por Pra amor Deus. a Cristo. Tá Por certo. amor a Cristo é a igreja. E você se sente muito pressionado, cara? Porque assim, a gente conhece você e a gente tá ligado que, mano, se você tá disponível, com 5 minutos disponível, você abraça a causa aqui na igreja, tá ligado? Então, tipo assim, e eu tô ligado que você tem 2 empregos, basicamente. Você tem um emprego trabalhando numa empresa e você tem uma empresa. E você também é o pastor de jovens. Então, cara, tem alguma pressão em cima disso? Você sente que você é travado aqui na igreja por conta dos seus trabalhos exteriores ou você leva na boa? Cara, eu gostaria de fazer mais pela igreja, pelo Senhor, pelo ministério. Eu gostaria de fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é Deus que está no controle de todas as coisas. Então, se Ele me permitiu, Ele não tem fardo pesado que você não consiga carregar. Uhum. Se Ele me abriu tudo Se ele te deu um isso, fardo, porque... Ele sabe que eu vou aguentar Costa carregar. larga, né? Antes da gente entrar nessa sala e fazer esse podcast, né? Eu tava conversando com o pastor Edivaldo ali fora. Uhum. E eu falei uma coisa pra ele que vai encaixar certinho aqui. A obra de Deus, ela nunca pode ser pesada. Nunca pode ser pesada. Quando a obra de Deus se tornar pesada para algum de nós, tem alguma coisa errada. Tá errado. Ou a gente para, respira Uhum. e sossega. Depois volta a caminhar de novo com o Senhor. Ou a gente reavalia o que a gente tem na mão.
Eu sou um cara, que nem você falou, eu sou um cara que eu pego muita coisa. E esse ano eu tive que largar algumas coisas. Eu senti do Senhor que eu tinha que largar algumas coisas, porque eu não ia aguentar e eu não ia tocar bem. Não estava fazendo bem. Então eu precisava parar com algumas coisas para que eu pudesse focar em outras. Por quê? Porque estava começando a ser pesado. A obra de Deus ela nunca é pesada. Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Indica que a sobrecarga não é de Deus. Justo. É Uma carga a mais, né? Uma carga a mais não é de Deus, tá errado aí. Vem aqui que eu vou ter que te aliviar. E vou te aliviar como? Vou colocar aí sobre vós o meu jugo. Que é o jugo, é uma forma de trabalhar. Né? A gente vai falar disso aí mais pra frente. É uma forma de trabalho. Né? O meu jugo e o meu fardo que é... E aprendei de mim que sou manso e o meu fardo que é leve e suave. Então, a obra de Deus é para ser leve e suave. Não pode ser pesado. Se for pesado, tem alguma coisa errada. Então, talvez não seja no caminho certo. Suave. Então, cara, tudo que eu faço é leve e suave. Tem coisas que às vezes eu não gosto de fazer, que é preguiça. Não é pesado. Não, todo mundo... Mas sempre tem aquilo. E às vezes é nisso que Deus nos trata, sabia? Deus que nos trata a nossa obediência, Deus nos trata a nossa humildade, né? O nosso poder de estar submisso àquilo que nos foi confiado, né? Submisso ao chamado, porque às vezes não é a gente que tem o chamado, é o chamado que nos tem. Justo. Certo. Pastor, para finalizar agora, a gente vai fazer um jogo rapidinho aqui. Eu vou te fazer umas perguntas curtas e você responde rapidão, beleza? Pode ser? Então, depende da pergunta. Né? Não, mas é um bate e volta, assim. Sim, não. Pode responder assim, ó. Não. Tem que dar a resposta. Ó, pré, mídia ou pós? Tribulacionista. Pré. Beleza. Se pudesse escolher alguma pessoa da Bíblia para passar um dia inteiro com você, quem seria? Não vale Jesus. Ué? Não, Jesus é óbvio. Um cara da Bíblia aí. Jacó. Jacó? Legal. O dia inteiro Jacó. Tá. Vamos ver outra. Seu livro favorito da Bíblia? Gideão? Juízes. Passagem favorita? Parábola? Uma passagem, talvez a passagem de Jacó, talvez. Chamado de Eliseu. Da hora. E você acha que a nossa geração, a sua, a minha, vai presenciar a volta de Cristo? Eu acredito. Ou vem depois? Acredito que sim. Eu acredito que ainda na nossa geração nós vamos viver ainda esse momento maravilhoso. Presenciar tudo, né? Da hora. É isso Pastor, aí, irmão. Obrigado por ter vindo aqui, ter participado aqui do podcast. Tô vivo. Sobreviveu. Mano, isso aqui é isso aí, galera. É bate-papo, trocar Você ideia. vai voltar mais vezes com certeza aqui. Chamar você. Porque a gente até tava com um plano de falar mais umas coisinhas, mas... Você tem um portfólio grande aí também, mano. que nós vai. Vocês vieram munidos, hein? Pra metralhar o pastor mesmo. O pastor Ronaldo vai estar ajudando a gente com os podcasts aí também, galera. Então, nada mais justo do que ele ser o primeiro, né? Primeiro. Então, ele fez tudo isso daqui, essa parte técnica. a gente tá aqui. junto aí, galera. E, cara, é isso aí, mano. A gente vai estar, levando isso aqui pra galera no YouTube, no Spotify, em qualquer plataforma que a gente conseguir jogar, a gente vai conseguir estar no fazer Spotify, isso. Google Podcast. E, mano, a gente falou muito da algo aí. parte de desviar, de pessoas que saem da igreja machucadas. Cara, se você se se você tá assistindo, velho, se você saiu da igreja, você tá machucado, se você tem alguma mágoa, cara, é com as pessoas, não é com Cristo, sabe? Cristo continua te chamando, Cristo tem uma coisa muito bonita na sua vida e não vale a pena desperdiçar isso por causa de pessoas. A Bíblia fala em Êxodo, cara, que Moisés, guiando o povo pro Egito, ele não entrou na terra prometida que Deus tinha falado, por causa que ele encheu tanto o saco das pessoas que ele estava cuidando, que ele tomou uma atitude errada e por causa disso ele não entrou. Então, cara, cuidado, velho, porque não estraga a sua vida por causa de pessoas. Valeu? E a gente espera que esse testemunho aqui do Ronaldão tenha ajudado você em alguma coisa, mexido em uma parte da sua vida, plantado uma semente, para que você possa, talvez se estiver desviado, voltar, se estiver fraco, fortalecer. É isso aí. Cara, deixa eu encerrar, deixa eu dar uma palavra. Tem muita gente que me procura e pergunta pra mim, como é que você conseguiu, cara? Como é que você conseguiu sair de tudo? Como é que você conseguiu parar? O cara fala assim, poxa, como é que você conseguiu parar? Cara, eu tento parar e não consigo. Muita gente me manda mensagem, sabe, perguntando qual é a base, qual é a forma, qual é o segredo, né? E, cara, basicamente eu falo uma coisa, eu não parei. Mesmo quando eu fumava, mesmo quando eu bebia, mesmo quando eu usava droga, eu tomei uma decisão de ir sempre à igreja, de praticar o ato religioso de estar na igreja, né? E aquilo mantinha viva a semente. Cara, né? cada vez que eu ia na igreja, um pedacinho de mim ia sendo limpo. Certo. Às vezes a palavra doía, né? Mas um pedacinho ia sendo limpo. Né? Eu fui sendo limpo aos poucos,
até que isso foi enchendo eu de coragem, né? Porque não existe, eu sempre falo isso, não existe pozinho de pirlim-pim-pim, mágica, sabe? Não existe, isso é bruxaria, isso é, ninguém nasce grande, né? Quem nasce grande é monstro, né? É aos poucos, é um processo, a vida é um processo. Deus tira um povo do Egito, vai levar o povo para uma terra que mana leite e mel, mas tem um deserto no meio. E esse deserto é o processo que Deus vai ter que fazer para limpar esse povo, certo? Não foi isso que Deus fez? Limpou até o povo. Limpou até o povo. Para entrar, vamos negar. Por quê? Vou te falar o porquê. Porque Deus não podia colocar um povo daquele jeito naquela terra que mana leite e mel, porque senão o povo ia estragar a terra. Vou fazer coisa errada lá na terra. Eu vou falar sobre isso semana que vem também, quando eu vou falar de Deuteronômio. Legal. Então, é isso aí, galera. Cara, obrigado a todo mundo aí que assistiu, que acompanha a gente. Né? E Deus quiser, vamos tocar esse barco aí. É isso aí, molecada. Valeu. Valeu. E é nóis.